partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe Coisas do Cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Coisas do Cotidiano. Hoje, no dia 13 de maio de 2020, o nosso programa é a segunda parte do que nós fizemos na quarta-feira passada, com o tema Os Pais e os Novos Desafios da Educação e dos Filhos. É um tema bastante amplo, bastante complexo e que teve muita participação do público, o que nos obrigou, então, a fazer, com a ajuda do nosso querido Cristiano, uma segunda parte, com o intuito de auxiliar, de orientar, de esclarecer e de dar as diretrizes que a doutrina espírita nos orienta. Cristiano, mais uma vez, obrigado, boa tarde. Olá, Carvalho, Claudinho, muito boa tarde a todos. Com alegria estamos aqui mais uma vez para falar sobre um dos nossos bens maiores de toda a existência terrena, a nossa família, nossos filhos e todo esse processo de educação. Então é com muita alegria que mais uma vez estamos juntos aqui para falar um pouco de tudo isso sob a luz da doutrina espírita. Claudinho, querido Claudinho, boa tarde. Boa tarde. Você já pode mandar as suas dúvidas, sugestões para o nosso WhatsApp 64-996031234 ou para o telefone aqui no nosso estúdio, no 64 3014 4009. O nosso programa está sendo retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec, do Centro Espírita Casa do Caminho, da Livraria Espírita Allan Kardec, do Lar Espírita Forças do Amor, todos estes já estão aí, e do Centro Espírita Allan Kardec de Mineiros e Mansão do Caminho de Quirinópolis. Vamos então, sem muitas delongas. Cristiano, faça por favor a nossa oração inicial. Vamos lá. Vamos todos nós, neste momento, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, esquecendo todos os problemas, as angústias materiais neste momento. Rogando aos amigos espirituais, aos guias desta casa, aos mentores que sempre nos auxiliam neste trabalho, que possam nos trazer toda a intuição, proteção, para que possamos desenvolver este trabalho com o tema dessa noite, com muita consciência, muita tranquilidade e muita luz. Que todos os bons fluidos sejam derramados sobre todo o nosso planeta, neste momento de tantas dores, tanto sofrimento, que possamos ser acalentados com todo esse amor do nosso irmão Jesus. Que esses estudos, que essa forma de divulgar a doutrina cresça cada dia mais, trazendo um pouco de consolo a todos aqueles que sofrem. Obrigado, Pai, fique sempre conosco, hoje e sempre, graças a Deus. E que assim seja. Então, dando continuidade, nós temos aqui mais algumas perguntas, alguns temas. Cristiano, um ouvinte nosso nos mandou uma pergunta, onde ele diz: no programa anterior, prestei muita atenção quando vocês falaram sobre os filhos homossexuais, e confesso que isso me tocou tanto, que estou tentando mudar o meu olhar sobre o meu filho, que desde cedo demonstra trejeitos homossexuais. Não será fácil, eu sei, mas é uma luta que eu estou disposto a travar em nome da felicidade de nossa família. Mas pergunto ainda, o que devo fazer para aceitar a possibilidade de um dia ele me apresentar um namorado e querer convidá-lo para o almoço de domingo em família? Carvalho, que pergunta mais interessante, que colocação mais natural, e nós tenha a certeza que nós ficamos extremamente felizes com essa colocação. Sabemos de todo o processo de transformação que o nosso planeta vive, né, está passando. Sabemos também que o amor deve prevalecer em todas as situações.
Nesses casos específicos, temos que ter algo em mente e de maneira muito clara. Estamos em um processo de transformação moral. Todos nós temos dificuldades com várias situações. Esta é apenas mais uma das situações que é colocada à nossa frente o tempo todo. Essa transformação íntima, essa reforma íntima, ela não é fácil. Às vezes, nos apegamos e nos prendemos a questões totalmente materiais. Neste ponto, eu tenho algumas questões para depois a gente pensar junto, né? A primeira delas é o seguinte: quem é este filho ou filha que está sob os meus cuidados neste momento? Quantas histórias, sofrimentos, vitórias esse espírito já alcançou em toda a sua existência? Será que eu sou exemplo para tudo que ele já viveu nessas histórias todas de existências? E por fim, eu estou como pai ou como mãe para ajudar esse espírito ou para ser ajudado por esse espírito? São questões interessantes que fazem a gente pensar de uma maneira bem diferente dos apegos materiais que nós temos aqui na Terra. Falamos a semana passada da dificuldade de se trabalhar com orgulho e com egoísmo. Quando ouvimos essa situação, eu vou aceitar o meu filho, eu vou fazer de tudo para que a paz possa reinar, que eu possa amá-lo. Mas quando ele colocar o companheiro ou a companheira dentro da minha casa, como eu vou agir diante disso? Vai agir pensando exatamente nessa transformação moral que todos nós estamos em processo. Vai pensar e vai agir com toda a dificuldade, mas vai saber que você precisa superar o seu orgulho. Será que o que eu sinto é para mim mesmo? Ou será que é um medo de um julgamento pela sociedade, por amigos, ou por qualquer outra pessoa? Vamos nos desfazer dessas questões materiais, dessa puerilidade que nós damos a essas questões. A gente coloca um valor muito grande a essas questões que não merecem valor algum. O amor que deve existir dentro da família, isso vai superar qualquer outra dificuldade, outra questão que lá existir. Só que eu tenho que me ver nessa situação de um espírito também em um processo de transformação. Como nós falamos a semana passada, o meu filho pode ter uma autoridade moral muito maior do que a minha. E isso me causa muitas vezes constrangimento, porque eu sou mais velho fisicamente nessa existência. Mas o espírito que está ali habitando aquele jovem pode ser um espírito milenar e com uma capacidade de conhecimento inimaginável. Eu tenho que saber lidar com essa situação. Eu tenho que saber respeitar, ouvi-lo. Tenho que ter a humildade de perceber esse processo acontecendo. A sensibilidade. A doutrina espírita, ela nos traz isso de maneira muito clara. Ela não mostra que ninguém é maior do que ninguém. Se tem uma coisa fantástica que os espíritos de alta envergadura moral mostram para todos nós, é exatamente a humildade que eles apresentam. O capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, mostra de maneira muito linda o que a humildade faz em todo esse processo de transformação moral. E é isso que devemos buscar. Ame o seu filho. Não se apegue a questões passageiras, a questões que muitas vezes estão ali para nos ensinar muita coisa. E eu tenho certeza que o amor e a paz vai reinar em seu lar, chegando a sentimentos que às vezes a gente nem conseguiria imaginar acontecer em nosso lar. E é isso que a gente busca aqui. Não é fácil, mas com certeza, com esforço, a gente consegue alcançar isso daí. Quando esse pai, ele confessa que antes ele tinha uma certa resistência com o filho, e que por conta, digamos assim, da luz que a doutrina lançou sobre esse assunto, ele resolveu fazer. Mas ele demonstra nitidamente
o preconceito dele quando ele diz assim, e aí, como é que vai ser o dia que ele trouxer o namorado para dentro de casa? O que é interessante a gente observar, Cristiano, é que se fosse um filho varão e tivesse trazendo uma namorada para dentro de casa, ele ficaria com toda certeza orgulhoso. Como o filho é um homossexual e vai trazer um namorado, eis o preconceito falando mais alto. Então, quando a gente fala de reforma íntima, é justamente isto. E talvez a divindade viu nessa possibilidade de ter esse espírito como filho dentro de casa, uma oportunidade dada ao espírito, obviamente por um motivo que a gente desconhece, mas também aproveitando para o pai trabalhar em si, forçadamente pelo amor filial e paternal, a lapidação do próprio preconceito. E como ele diz aqui, não é uma jornada fácil, obviamente, mas o nosso desejo é que ele não perca de vista essa vontade inicial, porque uma caminhada longa começa com o primeiro passo. Ele deu o primeiro. Mas ele pode caminhar as 2.000 léguas, se ele parar 2 passos da linha final, ele não concluiu a jornada. Então é importante que isso não pare. O nosso segundo ouvinte diz: quero parabenizar a vocês pelo excelente tema e o ótimo programa. Por isto gostaria muito que me ajudassem a responder uma dúvida que me persegue há décadas. Tenho um filho homossexual de 16 anos e não sei como tratá-lo igual aos outros 2 irmãos. Pior ainda, não consigo dar carinho a ele, pois parece que um muro invisível nos separa. Seria isso algo que nasceu em outras reencarnações? Antes de você falar, a gente observa primeiro o quanto esse tema que envolve a homossexualidade realmente mexeu com os pais e quanto é nítido ainda o preconceito. E talvez, Cristiano, um preconceito por desconhecimento. Porque o nome preconceito, o prefixo pré, quer dizer antes do conceito, ou seja, você faz um pré-julgamento, né? Então nós vemos ainda nitidamente isto no seio das famílias. Carvalho, então, com certeza este é um tema que aflige, vamos usar esse termo, várias famílias, e de uma maneira que não deveria ser dessa forma. Eu acho que o esclarecimento e tudo que a gente pode trazer com a doutrina, ela mostra que o amor está acima de tudo isso. Mas vamos para esse questionamento, que aí nós temos 2 situações muito interessantes. A primeira é demonstrar que o pai não consegue tratar igual o filho que apresenta essas características comparado aos outros 2 filhos. Vamos entender de novo o que nós já comentamos a semana passada. A nossa família física é uma situação muito singular, ela é única. Nenhuma família é igual a outra, avaliando sobre todo o histórico de existências passadas, né? Então nós temos situações de reajustes, situações de provas, de expiações, para que esse amor possa acontecer muitas vezes sobre aqueles que esse amor seria quase impossível. Então isso vai acontecer. Você colocou muito bem, Carvalho, no final daquela colocação da primeira questão nossa lá, o quanto que esse processo, ele é um processo que muitas vezes ele é demorado, mas a partir do momento que o pai percebe isso já é excelente, porque ele já está refletindo sobre essa situação. Não podemos tratar isso de uma maneira onde a parte racional não funcione. O Espiritismo traz isso de maneira muito clara. Vamos entender a situação. Não é acreditar, não é crer e pronto. Não, nós temos que acreditar, nós temos que entender essa situação. Então, este filho, essa dificuldade, ela pode estar associada ao comportamento que o pai identifica, mas também pode estar associada a outras questões. Há uma não afinidade total a esse espírito, né? Por vários motivos anteriores a essa existência. Então, isso é algo importante da gente falar. Depois ele destaca, né, se tudo isso é dessa existência agora ou não. O espírita tem essa mania de achar que tudo quanto é problema é de reencarnações anteriores. E aí eu falo o seguinte, agora, gente, não vamos gastar energia tentando entender onde começou aquilo e aquilo.
você só vai ficar imaginando situações, tentando descrever processos para aquilo, e não vai trabalhar na raiz da situação, que é qual? Opa, eu identifiquei que a relação com o meu filho é difícil. Parece que tem um muro ali. Eu sei que ele tem algumas características que podem, direcionar a um comportamento homossexual. Será que isto é isso que importa? Eu não quero saber se isso veio dessa existência ou de outra. O importante é isso. Eu tenho que olhar para esse sentimento. O que eu estou sentindo quando eu penso nessa situação? Como eu lido com esse sentimento? Como que eu consigo fazer com que esse sentimento não me agrida? Eu preciso conhecer a mim mesmo. Não existe exercício mais eficaz do que a gente olhar para dentro de nós nos momentos que mexe com a gente, naquelas sensações que mexem. Seja raiva, seja ódio, seja tristeza, seja alegria, seja euforia. A gente precisa entender o que nos leva para essas sensações, para que essas sensações sejam verdadeiras. Isso tudo é um processo da transformação interior. O meu filho, a partir do momento que eu abro o meu coração para ele, que eu consigo encontrar momentos para falar desse sentimento que eu estou sentindo a partir deste comportamento dele, ele começa a perceber algo diferente em mim. E essa humildade de você se colocar, não superior, mas se colocar na igualdade desse seu filho, dessa sua filha, falando de olho para olho, falou, olha, não sou melhor do que ninguém, estamos juntos nessa caminhada e viemos nessa condição para uma troca recíproca. Não é fácil isso tudo, mas a partir daí a gente consegue observar muitas coisas. Nós temos que nos esforçar para fugir desse olhar material. De novo eu falo, gente, o homossexualismo, se tem algo que com todas as pessoas que eu conheço, que são homossexuais, se tem algo que eu aprendo demais com eles, é a sensibilidade que essas pessoas têm. É uma capacidade de olhar o outro de uma maneira que poucos denominados heterossexuais conseguem. Isso é claro para mim que são espíritos que vêm trazer muito sobre o que é o amor incondicional, independente de gênero, independente de qualquer outra questão material. O corpo é passageiro, o corpo só serve aqui na Terra. Se a gente olha para um homossexual e só pensa nas questões sexuais, isso é um equívoco gigantesco, porque existem muitos heterossexuais totalmente hipócritas e que muitas vezes têm comportamentos muito piores do que qualquer outro homossexual. Isso a gente tem que estar atento. E aqui, Cristiano, aproveitando a sua deixa, eu quero passar uma experiência familiar própria. Na família geral, principalmente do lado do meu pai, do lado da minha mãe também, nós temos alguns homossexuais como primos. E são pessoas excelentes. São pessoas formidáveis. Então, a dica ou o conselho que eu daria a esse pai, se é que eu posso dizer assim, é que ele dê a oportunidade do filho mostrar quem é. Que não olhe simplesmente uma aptidão ou uma preferência sexual do filho, porque isso não faz a personalidade do filho. A preferência sexual dele não torna ele uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Então, quando nós demos a oportunidade de esses parentes mostrarem quem eram, hoje são as pessoas mais admiradas. E é uma convivência muito gostosa, porque há respeito recíproco. Então, eu acho que é bastante interessante observar isso. Deixa eu só fazer uma colocação, Carvalho. Eu tive vendo uma postagem no Instagram, acredito que antes de ontem, um depoimento de um filho falando que tinha levado o namorado para almoçar em casa. Eu me lembrei exatamente da primeira questão. E aí, o filho relatando o comportamento do pai no dia seguinte. E o pai falando assim, oi filho, tudo bem? Cara, curti muito ontem, o cara parece ser muito gente boa, humilde, responsável, estou feliz demais, e mais feliz ainda por você. Uma publicação simples dessa faz arrancar lágrimas, que a gente percebe que a humanidade está melhorando. E a partir disso, o seu filho só quer isso. O seu filho só quer o seu amor. O acolhimento. Só quer você próximo dele, só quer aquele abraço verdadeiro, e que ele possa perceber que você olha para ele como um irmão em crescimento e desenvolvimento, com todas as imperfeições que todos nós temos. Isso é o melhor. A nossa próxima pergunta.
Neste tempo de afastamento social, é natural a recrudescência das resgas, briguinhas e até brigonas. Diante desses problemas familiares, sabe-se que o diálogo é uma ferramenta a ser utilizada, mas qual é a melhor maneira de mediar um diálogo em família? Carvalho, então, sem dúvida. Na semana passada comentamos um pouco disso, né? Toda a constituição familiar física, ela tem arestas. Tem arestas muitas vezes milenares, seculares. E essas arestas, elas se mostram o tempo todo, né? Um olhar diferente já gera alguma coisa, que gera outra, e aí acabou. E aí você já tem toda uma situação tensa originada ali. E, sem dúvida, o diálogo ele vai fazer com que tudo isso desapareça. Como qualquer outra coisa na vida. Eu acredito que, a partir do momento que nós aprendermos que, antes de qualquer comportamento, eu posso dialogar, eu evito muitos problemas na minha vida. Muitos. Isso daí é uma coisa muito clara. Nesse caso específico, né, como mediar um diálogo? Primeira coisa, a internet, toda essa comunicação que foi essencial nessa pandemia, vamos ser claros, essa pandemia aconteceu em um momento que nós, de certa forma, estamos preparados para que as coisas pudessem se manter da melhor maneira possível, graças à internet. Então, a internet serviu para aproximar as pessoas fora de casa. Falamos isso aqui a semana passada também. Hoje eu vi uma conferência do Divaldo para a Europa, para a Inglaterra, Reino Unido. Antes ele deslocaria daqui até lá, faria excursões cansativas. Hoje, direto à Mansão do Caminho, transmitiu para lá com tranquilidade. Exatamente. Estamos mantendo estudo de atendimento fraterno, mocidade, alegria cristã, evangelização. Tudo reuniões profissionais. Reuniões profissionais o dia inteiro. Então, isso foi ótimo. O problema é que, dentro das famílias, a internet, todas essas redes, terminou que ocupou espaço destinado para aquela prosa na porta de casa, aquele momento que o pessoal sentava ali e batia um papo. Os jovens perderam muito disso, os idosos ainda mantêm. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que encontrar momentos. Eu tenho que encontrar momentos propícios dentro da minha casa para que isso possa acontecer. Não pode ser televisão, não pode ser celular na mão, tem que ser um momento para que algumas conversas possam aparecer. Qual é a sugestão que nós sempre falamos e vamos detalhar bem hoje sobre isso? Evangelho no lar. Um momento que você sente com a família para falar sobre dificuldades, para falar sobre alegrias, sobre tristezas, para falar sobre sentimentos, sobre tudo que eu estou sentindo em todos esses momentos. Vocês não fazem ideia do que um evangelho no lar, nessa parte da abertura que se dá para conversas, o quanto que isso é maravilhoso. Outros momentos, um jogo. Você está aproveitando para brincar com o seu filho? Ah, mas o meu filho já tem 15 anos. Que ótimo, ele vai adorar sentar com você para jogar um jogo de tabuleiro. E nesse momento, onde você está ali brincando, muitas observações e muitas conversas podem nascer dali. Temos que encontrar as ferramentas, temos que ter a tranquilidade, a humildade para que tudo possa ser colocado de uma maneira bem tranquila. Tá? Então, isso é algo interessante da gente conseguir pensar. Tá? Então, busque esses momentos, crie esses momentos e preste atenção naquilo que nós falamos antes. Você não é superior que seu filho. Você tem a responsabilidade de educá-lo. Mas você é, muitas vezes, um espírito igual a ele, se não pior. Então, abra o seu coração, converse abertamente e faça o seu filho entender essa relação. Não estou falando de perder o respeito em casa. Pelo contrário, quando você abre o seu coração, seu filho vai entender de verdade o que você quer para ele. Você está mostrando para ele amor e está demonstrando para ele que você se importa pela vida dele. E a partir daí vocês vão se surpreender com a transformação que isso pode acontecer. Antes, o perigo que rondava nossos filhos era o do traficante na porta das escolas. Hoje, um jovem pode comprar e receber drogas dentro do seu próprio quarto usando a internet.
Seria isso um processo natural da evolução da sociedade frente às novas tecnologias? Ou um descuido dos pais na fiscalização da vida do filho? Ou ainda uma ausência em suas vidas? Pois é, Carvalho, a gente já começou a falar alguma coisa desse ponto. A gente muitas vezes assusta com o que a internet é capaz de trazer para nós. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral, que tem o quê? 100 anos aquilo já? Por aí, né? Por aí. É incrível a descrição que nós temos dos equipamentos que a espiritualidade usa para nos observar aqui da Terra. Está quase com 100 anos de psicografia, não de lançamento. Exatamente. E a história já tem mais de 100 anos, né? A história do Camilo é do século XIX. Então, gente, pensa comigo. Nós aqui nos assustamos com as ferramentas que temos hoje, né? O questionamento aqui é que qualquer criança hoje ela tem acesso a tudo da palma da sua mão. Não só drogas, mas a pornografia, a sites que incentivam a questão de suicídio e várias outras coisas. Crimes, e por aí vai. Só que para a espiritualidade, essa tecnologia ela é retrógrada ainda. Gente, o livro que eu citei, Memórias de um Suicida, demonstra telas onde você consegue ter visualizações a milhares de quilômetros de distância sem nenhum equipamento físico. O livro Nosso Lar mostra também. O Nosso Lar também mostra. Quer dizer, a literatura é cheia disso. Isso demonstra que, assim, onde eu quero chegar? Não vamos nos assustar com tudo isso. A tendência é isso ampliar cada vez mais. Só que como que eu consigo observar essa situação, então? Isso se chama educação. Eu não estou falando de repressão. Se eu pego o meu filho e não deixo ele ter acesso a nada, a não ver nada, meu filho nunca usou droga porque ele nunca teve contato com nenhum alienígena. Você não educou, muitas vezes você reprimiu. Quando você reprime, isso vai aparecer lá na frente. Quando ele for para a vida, é por isso que eu falo, a educação é um processo que se dá a partir do momento que você começa a entender as sensações e você entender a lei de Deus e você ter uma liberdade consciencial. A partir do momento que eu começo a conversar com o meu filho, aí ele participando de todo o processo da evangelização cristã, que ele começa a entender as leis morais, que ele sabe aonde começa o direito dele e aonde termina esse direito dele, que ele entende que liberdade não é libertinagem, e sim liberdade de consciência, ali você está dando a principal ferramenta para o seu filho e para você se tranquilizar de que isso chegando mesmo dentro do quarto dele, no celular dele, ele não vai ter o mínimo interesse nisso. Então isso é importante da gente pensar. Não é reprimir, não é brigar, é esclarecimento, é educação. Isso não é simples, mas é fantástico. Eu acho que o que a gente sempre busca... Agora eu vou falar uma coisa que pode, de certa forma, incomodar, mas é para incomodar. A gente tem que chegar ao ponto de entender a lei de Deus. Não, eu entendo. Tá, então eu tenho que agir dessa maneira. Não, eu ajo assim. Tá, mas eu tenho que falar dessa maneira também. Não, então tá, eu estou falando também. Eu tenho que pensar dessa maneira também. Liberdade de consciência é falar, é pensar, falar e agir da mesma forma. Sem máscara, sem usar nada. Se a gente conseguir chegar num pouquinho disso, nós vamos estar muito próximo de entender o que é felicidade. Porque nada vai nos prender, nada vai nos amarrar. Porque o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço é a mesma coisa. Eu não preciso me esconder atrás de nada. O meu filho, quando começa a perceber isso, é muito bonito para ele. Porque ele vai ter o exemplo de tudo aquilo que está sendo falado a todo momento. Em outras palavras, se nós proporcionarmos ao nosso filho uma educação nobre, com bons exemplos, com boa orientação, explicando para ele os prós e contras, dando a oportunidade dele de perceber isto, nós estamos educando ele para a vida. Porque não adianta nada colocar o filho dentro de uma redoma e quando dá a ausência do pai, ele vai cair porque não conhecia. Não conhecia não no sentido de ter experimentado, não conhecia no sentido de não saber. Então, se há orientação, se há principalmente o exemplo, cuida-se do filho para a vida. E a gente cria o filho para a vida mesmo. E é muito importante,
Carvalho, nesse ponto, que a gente possa aprender a ouvir os filhos. Sem dúvida. Não é fácil, é difícil. Eu falo dentro de casa. Inclusive, a próxima pergunta aqui fala disso um pouco. Então, vamos lá. Minha filha era uma jovem bonita, extrovertida e aparentemente feliz, até que nos surpreendeu com seu suicídio aos 16 anos, deixando uma carta reclamando que sempre quis ser ouvida dentro de casa, mas nunca olhamos para ela. Por esse motivo, caros irmãos, peço que divulguem muito nos seus programas sobre a necessidade dos pais conversarem mais com os filhos, sobre a necessidade dos pais ouvirem mais os seus filhos e, mais ainda, dar muito carinho a eles. Cristiano, como você já tinha começado a falar aí, a falta de diálogo e carinho físico nos lares, infelizmente, é uma realidade nas famílias atuais, concorda? Carvalho, sem dúvida nenhuma. Eu falo por experiência própria. Muitas vezes a dificuldade que eu tenho de oferecer esse carinho. Do contato físico. Eu quero, mas toda uma criação, todo um processo que está sendo transformado, às vezes dificulta isso. E aos poucos você começa a trabalhar isso daí. Um relato desse é um relato muito triste, só que é um relato extremamente comum nessa sociedade que temos hoje. Pai, mãe, seu filho não quer o último celular, seu filho não quer o carro, seu filho não quer a melhor roupa, seu filho quer você perto dele. Você que pode sentar e escutar o que ele tem para falar, para contar das suas alegrias, para pedir ajuda para as suas decepções. Vamos parar de viver para um mundo material, que não vai nos trazer nada. Por mais que eu corra atrás de tudo que eu quero, seja dinheiro, seja fama, seja o que for, isso é para a terra. Isso aqui é um acampamento. Eu não posso investir no meu acampamento se o meu lar maior, se a minha casa sólida está do lado de lá. E do lado de lá, quem eu vou encontrar? É este meu filho. É este espírito irmão que, junto comigo nessa existência, passa por um processo de construção e transformação. É isso que eu tenho que investir. Olhe para dentro de você, perceba o quanto que você ama esse seu filho e muitas vezes o quanto que você está ausente estando ao lado dele o tempo todo. Seu filho quer conversa, seu filho quer aconchego, seu filho quer poder abraçar verdadeiramente e ouvir muitas vezes broncas sérias, falando de todo o processo que ele necessita fazer dessa transformação. Por isso que nós temos a evangelização, a alegria, a mocidade espírita, para que nós possamos auxiliar nesse processo todo. Não somos perfeitos, pelo contrário, somos imperfeitos, mas tentamos estudar da melhor maneira possível essa doutrina do Cristo, usando os exemplos de Jesus, na sua base, na sua raiz, e tentando colocar isso em nossa vida. É somente a partir deste amor que o Pai vai oferecer ao seu filho, um amor verdadeiro, sem posse, um amor sem matéria, sem nada, sem trocas, tá? Sem troca material. É isso que o seu filho quer. Vamos nos esforçar muito para isso. Vamos tirar essas apreensões, vamos tirar esse orgulho, essa vaidade, tudo isso que impede esse contato, essa prosa aberta, esse bate-papo como se fôssemos jovens outra vez, tentando entender os nossos filhos sem crítica, sem julgamento, sem imposição, e sim uma conversa franca, tranquila. Eu acredito que isso vai nos colocar em uma situação muito além do que nós imaginávamos estar aqui na Terra. E quando você falou das barreiras naturais, eu até entendo isso, porque eu tenho as minhas barreiras naturais em relação a tantas coisas, todas as pessoas têm, mas eu posso dar graças a Deus de ter tido uma criação por um pai que era extremamente carinhoso. E eu acho que você deve lembrar que até quando a gente aqui marmanjão, meu pai abraçava e beijava em qualquer lugar. Ele sempre falava, olha, você pode ter crescido e virado homem, mas para mim, você é meu filho o resto da vida. Então ele sempre teve muito essa coisa do contato físico. E aí eu falo por mim. Nós nos tornamos outras pessoas. Quando a gente leva para o lado da doutrina espírita, quando nós descobrimos que os campos, quando se interpenetram, há uma troca de energia muito grande, e quando essa energia ela é, digamos assim, embalada pelo amor, nós podemos entender a força psíquica que tem um simples abraço dado de um pai para um filho.
A próxima pergunta. Quero só fazer aqui, Sim. Carvalho, só um minutinho, dentro desse assunto e do que a gente comentou, da importância dessa aproximação. Tem um filme que eu assisti há pouco tempo, gostei demais desse filme, acredito que muitos já viram já, mas é um filme que faz a gente refletir sobre a real importância que devemos dar a filho, a pai e tudo isso, que é O Milagre da Cela 7. Ah, Esse filme ele é maravilhoso porque mostra que muitas vezes o que é dito, né, o que se coloca como louco no filme, foi o que consertou quase tudo. A partir do quê? Do amor puro, ingênuo. Ele só queria estar perto e amar. e é interessante a gente observar o alinhavar que a justiça divina faz quando costura as pessoas de maneira que sempre, qualquer relação, um ajuda a curar o outro, indistintamente. Sem dúvida. Tem um filho de 4 anos que desde quando começou a falar usa muito mais o inglês do que o português. Escolhe os desenhos para assistir na Netflix em inglês. Quando brinca sozinho, conversa em inglês. Inclusive ontem, no exame de vistas, ele respondeu o nome dos bichinhos quase todos em inglês. Ele só fala em português quando conversamos com ele ou quando pedimos para que ele converse em português. Ano que vem, iremos matriculá-lo numa escola bilíngue para que possa ser alfabetizado nas 2 línguas. Cristiano, de maneira mais frequente, nós estamos vendo situações de crianças que apresentam diversas aptidões e talentos, e sempre desde ter idade, como, por exemplo, tocar instrumentos, diversos tipos de artes, pintura, etc. Os bons espíritos já nos alertavam que isso iria acontecer, e parece que veio de forma de avalanche, porque praticamente hoje, em todos os lados, principalmente pela internet, nós visualizamos a quantidade dessas crianças que podemos chamar prodígios, já estão por aí. Como os pais podem se preparar para lidar com esses pequenos gênios dentro de casa, dentro do lar? Carvalho, é incrível. Estamos em um processo de transição. O planeta Terra está passando por uma transformação, e essa transformação é gigantesca. Só não enxerga quem não quer. E nós não temos a dimensão disso. Espíritos de muita envergadura moral aqui estão conosco, para esse último arremate, para esse último fecha, vamos colocar assim. Acredita-se que daqui a 3 séculos nós já estaremos no planeta de regeneração. No planeta de regeneração. 3 séculos. Nossa, é muito tempo. É um pulo. É um piscar de olhos. E esses espíritos que aqui estão chegando, com habilidades muitas vezes incríveis, em vários aspectos, são esses espíritos, filhos, que nós estamos vendo em nossos lares. São esses espíritos que trazem uma bagagem intelectual e muitas vezes uma bagagem moral gigantesca e que nos dão lições de moral sem a gente menos esperar. Eu sou professor e eu já tive algumas situações que são mais ou menos análogas a essa daí. Sabe quando você chega na sala, começa a ensinar aquele conteúdo difícil, explica, muitos não entendem, aí de repente um levanta a mão e fala assim, é só isso, professor? Simples assim? Mas o senhor não falou disso. Aí você olha para ele e fala assim, você tem razão. É isso que vai acontecer dentro desses lares. Nós somos também espíritos milenares, mas às vezes não estamos na condição desses filhos. Só que nós temos que ter a sensibilidade de perceber isso e direcionar todo este processo de educação desse filho ou dessa filha. Isso vai acontecer de maneira cada vez mais clara. A partir do momento que a mínima oportunidade é oferecida, esse espírito vai demonstrar uma segurança e um conjunto de habilidades e de conhecimentos que nos surpreenderá. Ele não pode ser tolhido disso, ele tem que ser incentivado. O problema que nós vemos é que muitas vezes, até mesmo dentro da escola, um aluno desse que se desenvolve um pouco mais, ele começa a sofrer bullying. O pai tem que ter essa sensibilidade para começar a direcionar todos esses processos. Nós temos alguns filmes, alguns livros que mostram isso de maneira muito clara. Então, tenhamos essa sensibilidade. Vamos tirar mais uma vez o orgulho nosso
de não saber o quanto meu filho sabe. Às vezes isso machuca, né? Pô, eu tenho 40 anos, meu filho tem 5. Eu não sei 1/10 do que ele sabe. Fala assim, que bom, olha o quanto você não pode aprender com o seu filho. Dê abertura para ele, aprenda a ouvir esse seu filho, aprenda com ele. E sem dúvida, o crescimento será da forma que deve ser, em família. Como o Carvalho colocou, a gente nunca vai saber quem veio ajudar quem, mas alguém veio ajudar alguém. E que bom que esse filho está aqui para me ajudar a ser melhor, tanto intelectual quanto moralmente. Então incentive tudo isso, mais uma vez, com educação e com respeito a todos. Se tem algo que esse filho tem que ser trabalhado desde a base, desde tudo, é o orgulho dele. Porque se ele cresce com todas essas habilidades, com um conhecimento intelectual diferenciado, e não trabalha o seu orgulho, isso pode ser uma queda terrível. Porque ele sempre vai ser colocado como o melhor em várias situações. Só que a sensação que ele deve ter é uma sensação de humildade e que ele pode, com esse melhor que todos falam, ajudar cada vez mais os demais. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, Paulo anota: E será que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões e vossos anciãos sonharão sonhos. Aqui, de maneira muito cristalina, Paulo fala do crescimento das manifestações mediúnicas, sobretudo nas crianças e nos jovens. Essa situação já começa a se tornar comum no dia a dia das famílias, em todos os lugares, em todas as religiões, sendo inclusive mal interpretado e algumas vezes diagnosticado como transtornos de ordem mental, infelizmente. O que a doutrina espírita orienta, principalmente aos pais, na lida com o filho que já demonstra o despertar da mediunidade? Carvalho, é mais um assunto bem complexo, um assunto que a doutrina ela traz de maneira muito clara e que nós temos que ter uma atenção grande nisso, né? A mediunidade não é um processo que gera nenhuma perturbação mental. Só que a partir do momento que predisposições orgânicas já existem em um determinado organismo, a mediunidade, como qualquer outra ação, pode gerar perturbações, certo? Principalmente devido a processos de sobrecitação que a gente muitas vezes tem. Tá, em crianças, não é aconselhável o desenvolvimento da mediunidade. Ah, mas espera aí, então quer dizer que eu não posso fazer com que o meu filho Não, se o seu filho apresenta a mediunidade, deixe que essa mediunidade seja natural. Eu não posso incentivar e fazer com que a criança comece a trabalhar essa mediunidade com todo o rigor e seriedade que um adulto vai fazer. Mas a mediunidade está nessa criança, explique para essa criança o que é este processo, tudo que isso pode trazer de benefício, sem que você incentive essa ação mediúnica imediatamente. A partir do momento que essa ação começa a aparecer nos jovens, já com uma bagagem intelectual da doutrina espírita, já entendendo todo esse compromisso, aí você pode iniciar um trabalho de educação mediúnica com esse jovem, tá? Tudo de maneira muito natural. Como foi falado aqui, a mediunidade não é uma característica do espiritismo. A mediunidade ela é de todos os tempos, de todas as religiões. O que a gente pode citar aqui é que no espiritismo a mediunidade ela toma uma outra forma. Ela passa a ser uma das principais ferramentas de caridade e de amor ao próximo. Porque você tem um medianeiro que vai fazer com que os dois planos se comuniquem e possam compartilhar todo o aprendizado necessário para o crescimento, dos dois lados, né? Neste momento agora, desse programa, temos a certeza de que vários espíritos desencarnados nos acompanham aqui, aproveitando todos esses esclarecimentos para o seu entendimento também. Então, pais, não se desesperem,
não se preocupem exageradamente, busquem conhecimento, busquem a casa espírita, busquem orientação e façam com que aquele amiguinho invisível, aquele filho que sempre conversa com uma outra pessoa em casa, seja natural, porque para ele é natural. E dessa maneira, isso vai acontecer cada vez mais. Por quê? Quanto mais desenvolvido moralmente um espírito é, mais facilidade ele tem para esse contato com o plano espiritual. Por quê? Porque a carne passa a exercer menos força sobre o seu eu verdadeiro, que é aquela alma que está habitando aquele corpo. E é bom que se diga que a mediunidade ela é neutra. Ela não causa nenhum problema. O problema, por assim dizer, da mediunidade é que ela te permite um intercâmbio com o plano espiritual. E esse intercâmbio ele se dá via faixa vibratória. Portanto, se o filho já apresenta a mediunidade desde cedo, quanto mais equilibrado, quanto mais salutar for o ambiente familiar, doméstico, melhor a condição dele. E nesse caso, a religião e a religiosidade fazem grande diferença. Porque não interessa qual é a religião da família, o que interessa é viver a religiosidade dentro do lar. E nesse caso, repito, faz uma grande diferença para o equilíbrio. E por falar em religiosidade, Cristiano, o culto do evangelho no lar, ele é realmente eficiente para uma convivência em família. Isso é uma afirmativa, concorda? Sem dúvida. E é importante a gente comentar sobre o evangelho no lar, porque é um dos momentos mais sublimes que nós podemos ter dentro da nossa casa. Na segunda-feira passada agora, eu fiz a palestra aqui no Centro Espírita Allan Kardec, de maneira remota também, lá da minha casa, né, com algumas falhas aí de toda essa internet. Mas nós falamos exclusivamente de Evangelho de Jesus, na família e no lar. E uma coisa interessante da gente perceber é que Jesus trouxe os seus ensinamentos há mais de 2000 anos. Ensinamentos estes que foram muitas vezes esquecidos ou renegados. Precisou vir o Consolador prometido, a nossa terceira revelação, a doutrina espírita, para que o Espírito de verdade, o próprio Cristo, pudesse trazer todos os seus ensinamentos mais uma vez, não de maneira figurada agora, de maneira direta, de uma fala direta, dentro desse contexto que estamos nós hoje. A partir desses ensinamentos, não há como mais falar que não entendi o que Cristo quis dizer com uma determinada parábola. A fala agora ela é direta, e ela deve estar dentro do nosso lar. A nossa família é um dos bens maiores que nós temos aqui. Semana passada eu falei dos 3 santuários que nós temos aqui na Terra. Primeiro, o nosso corpo. Segundo, o nosso lar, a nossa família. E terceiro, o nosso planeta. Devemos cuidar deles de uma maneira incrível, para que possamos estar aqui da forma mais equilibrada possível. Se o meu corpo eu consigo cuidar dele perfeitamente, logo depois vem a minha família. Dentro da família estão as minhas maiores dificuldades e os meus maiores desafios de crescimento espiritual. O evangelho no lar é aquele momento onde eu pego os ensinamentos do Cristo, jogo na mesa, todo mundo está ouvindo aquilo e nós vamos discutir e perceber como podemos melhorar em cima desses ensinamentos. Associado a isso, nós temos toda uma espiritualidade que está trabalhando não só no momento deste evangelho, mas muitas vezes dias antes, harmonizando todo aquele ambiente e preparando toda a chuva de fluidos benéficos que serão derramados naquele momento. Isto, de forma imediata e de forma duradoura, vai trazer uma harmonia para esse lar que a gente nem vai conseguir calcular. Sabe quando você chega em casa e fala assim, nossa, que coisa interessante, aqui em casa ninguém briga já faz um mês. O que será que houve aqui? É exatamente isso. Houve esse equilíbrio gerado pelo poder da prece, da oração. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, pedis e obtereis. Kardec mostra de maneira linda, com todos os ensinamentos do Cristo, o que a prece é capaz de fazer.
E por fim, no capítulo 28, ele traz toda uma recomendação de várias preces. Para quem não sabe, não sei como fazer uma prece. Dá uma olhada lá, aquilo vai trazer informações lindas para todos nós. Então, isso tudo a gente percebe a importância que esse evangelho tem dentro do lar. É ali que nós vamos ganhar força, esperança, coragem para superar todas essas dificuldades e nos equilibrarmos semanalmente, de maneira tranquila. E se a gente fosse falar de uma receitinha para os nossos ouvintes, como fazer o evangelho no lar? Carvalho, isso aqui é uma coisa interessante. Muitas vezes a gente usa o termo culto do evangelho no lar, né? Mas não é um culto, não tem nenhuma forma, nenhuma receita definida, né? O Espiritismo ele é interessante por isso, porque ele não traz um culto exterior. Não tem um roteiro. Não tem roteiro, é a transformação interna. Mas uma dica fica assim, como é feito lá em casa. Nós temos uma prece inicial, que um dos participantes pode fazer, né? Uma prece aberta, de coração, pronto. Depois é aconselhável que se faça uma leitura do Evangelho ou de algum outro livro doutrinário que vai trazer ensinamentos. Essa leitura pode durar ali 2, 3, 5 minutos, dependendo de qual parte que você está. Essa leitura pode ser sequencial, eu posso pegar esse Evangelho e começar a fazer um estudo do começo até o final dele, ou eu posso abrir aleatoriamente, independe. Depois dessa leitura, vem um dos momentos mais importantes que se tem, que é aquele momento que nós colocamos de discutir um pouco desse ensinamento e de fazer com que todos possam ser ouvidos, todos possam falar das suas dificuldades, falar sobre o que está acontecendo na família, sobre problemas que possam gerar desequilíbrios ali dentro. É ali que nós vamos tentar meio que tirar aquelas arestazinhas, é falar abertamente, de coração aberto, um para o outro. Logo depois desse momento, que pode durar ali uns 10 minutos, pode ser feito mais alguma leitura. Depois a gente tem todo um processo de emitir vibrações positivas para o mundo todo, né? Vários evangelhos trazem ao final dele algumas recomendações para essas emissões. E por fim você tem a prece final, né? Nós gostamos muito da prece de Cáritas, então é uma prece que não falta em nenhum evangelho no lar, pela profundidade de coisas que ela traz a todos nós, tá? Mas assim, o evangelho ele tem que ser natural, ele tem que ser um processo bem tranquilo. É recomendado que ele seja feito uma vez na semana, que possa ser definido um horário, tá? Quanto mais certo esse horário for, melhor. Ah, mas eu não consigo ter um horário certinho. Gente, a espiritualidade sabe de todas as nossas imperfeições e das nossas fraquezas. Pode deixar aquele horário que você consegue fazer, que eles vão conseguir adequar, não tenham dúvida disso. Mas quanto mais disciplinado for, mais você vai ter benefícios em tudo isso, tá? Um evangelho no lar de 20 a 30 minutos está excelente. E vocês vão se surpreender com os resultados que ele pode trazer. Ah, mas eu tenho criança pequena. Pega o livrinho pequenininho, coloca uma leitura, faça uma brincadeira no meio desse evangelho, coloque uma música, faça com que a criança participe diretamente. Eu nunca esqueço as minhas filhas aprendendo a ler no evangelho no lar, lendo aquelas mensagenzinhas sílaba por sílaba. Gastávamos quase 10 minutos em uma leitura pequena, mas estão lá firmes e fortes, participando de todo esse processo de transformação que deixou de ser individual para ser familiar. Então isso é muito bonito. Bom, nosso programa então, infelizmente, chega ao final mais uma vez. Nós só temos a agradecer a sua participação, Cristiano, e lembrar aos nossos ouvintes que na próxima quarta-feira nós fazemos, como sempre, as respostas das perguntas que já chegaram e que deverão chegar no decorrer da semana. Portanto, você já pode também enviar para o nosso WhatsApp ou diretamente para as nossas redes sociais. Eu convido a todos, então, para que possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecendo pela oportunidade da vida, agradecendo pela oportunidade e pelas bênçãos que a doutrina espírita nos provê e que pode nos ajudar em cada vez
que abrimos os braços para beber desse manancial de ensinamentos, que só pode se mensurar aquele que começa a caminhada. Agradecemos a presença dos bons amigos espirituais, que sempre participam, nos inspirando, nos orientando, nos iluminando. E pedimos as bênçãos do nosso Mestre Jesus para mais este restante de semana. Pedimos as bênçãos para o nosso país, para os nossos agentes de saúde, para os nossos políticos, que comandam os destinos desse povo, para que possam tomar sempre as melhores decisões, que possam pautar sempre os seus rumos com base no que os seus corações, alinhados com Jesus, possa determinar. Muito obrigado mais uma vez. Louvamos a Deus pelo nome do qual encerramos mais esse programa e que Jesus nos abençoe. Obrigado.